Alô, meus confrades, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá, estou aqui de tarde novamente, tirando mais um momento aqui para gravar. Eu vou tentar durante essa semana, todo dia tirar um momento aqui. Eu acho que eu ainda vou ter essa semana certeza, né? Livre, vamos ver a outra semana, né? É, Eu vou abrir aqui no meu computador o canal aqui, né? Vamos lá. Eu botei um vídeo ontem. Um vídeo de praticamente 2 horas, né? Faltou 8 segundos aqui para 2 horas, onde eu falo da empresa Porto Rico. Aí eu falei para vocês que eu iria fazer uma segunda parte para falar bem, para falar de empresas boas, né? E aí também eu vou responder alguns comentários que foram colocados. Tem 21 comentários aqui. Vamos lá, por exemplo, eu vou do início para o fim, né? Teve um inscrito que ele mandou um texto, eu vou ler a resposta dele aqui. Aqui a gente vai alternando, eu vou falando dessas empresas, mas eu vou interagir com os comentários aqui de vocês também. Agradeço aí até o momento quem pôde participar. É o inscrito aqui, Flocão de Milho. Ele disse assim, ó: Vitor, você vive de vacilação em viagem. Se você tivesse um carro próprio, 90% de todos os perrengues que tu passou, você não teria se sujeitado a isso. Olha, o texto que você mandou aqui, eu só não concordei com a primeira frase, né? Diz assim, que eu vivo de vacilação em viagens. Não, moço, eu tenho. Assim, nessas viagens que eu faço, embora não tendo um carro próprio, mas assim, eu desfruto muito, tem muita coisa boa. Eu vou provar isso aqui quando eu for falar a última viagem que eu fiz agora do Rio. Então assim, nada é perfeito nessa vida, né? Tem os percalços, tem problemas aqui e acolá, por mais que a gente tente se precaver, mas acontece. Só essa frase primeira aqui que eu não acho que eu não vivo 100% de vacilação, né? Tem muitas viagens minhas que são bem sucedidas, inclusive de ônibus. Agora, como eu falei, eu apontei algo muito ruim que aconteceu no primeiro vídeo aí, agora eu vou falar da parte positiva, as partes positivas. Mas vamos lá. Entendo perfeitamente que o custo de aquisição e propriedade são intancáveis, porém a liberdade que você ganha estando livre desses constrangimentos, esta se paga na primeira viagem do dia. Pense com carinho nesta carta de alforria, pois ao menos 90% da ladruagem rodoviária você fica liberado. E o custo da rodagem equivale ao das passagens dos ônibus. Olha, vamos lá. Aqui é igual eu te falei, né? Com exceção aqui da primeira frase aqui que você falou que eu vivo, né? Que eu vivo de vacilação. Acho que nem tanto, né? Mas o restante aqui, eu acho que você colocou argumentos plausíveis. Eu vou tentar respondê-lo aqui, né? Aqui eu considero uma comunidade de bate-papo. Eu falo, vocês interagem aí nos comentários. Quando é possível, eu trago convidados aqui para a gente conversar. É um ponto de encontro. De uma vez que aqui onde eu moro eu não tenho esse ciclo, aliás, esse círculo de contatos, então eu priorizo aqui. Eu sei que às vezes fica até assim, porra, tudo ele bota. Tem gente que fala, teve gente que fala, mas tu conta demais as coisas lá. Poxa, mas aqui é o, aqui é o ponto de onde eu busco ajuda, que eu. Enfim, né? Vamos lá. Quando você diz assim, né? Se eu tivesse um carro próprio, 90% de todos os perrengues. Eita, deixa eu botar esse telefone no modo avião, senão vai começar mensagem, a ligação. Pronto. Eu sou assim, tudo ao seu tempo. Eu tenho muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim: olha, se tu não meter a cara, se você não meter a cara, você não vai ter as coisas. Tem que fazer dívida, tem que, sabe, nem que aperte, nem que fique apertado, mas tem que fazer. Eu não vejo muito por esse ângulo. Eu sei que muitos vão dizer assim, não, não vem ao caso, você não tem que estar dando explicação. Não, mas
Mesmo que esse inscrito aqui não tivesse falado isso aqui, uma hora eu ainda iria falar isso que veio na minha mente. Isso aqui é uma são coisas que eu já tinha em mente para falar, só que agora encaixou perfeitamente, né? É, Por exemplo, dias atrás, alguém escreveu um texto aqui para mim, eu vou unir com a fala desse rapaz aqui. A pessoa disse assim, olha, eu acho que se você desse uma freada nas suas viagens e tal, você já teria tido um carro e tal, né? Vamos lá. Pessoal, eu passei 8 anos investindo numa casa. Foi um investimento numa casa, que é essa aqui que eu moro, e a mobília desta casa. Que inclusive ainda não tá, assim, não tem tudo que eu desejo, né? Por exemplo, eu ainda não tenho uma televisão aqui no meu quarto, que eu gostaria de ter. Aqui nesse quarto o que falta pra mim é uma televisão, mas eu vou chegar lá ainda, né? Mas muitas coisas, sei lá, 90% da mobília aqui dessa casa eu já consegui trocar. Pouca coisa que falta, tá tudo novo. E mais o gasto da casa. E vocês sabem que eu fui vítima de um golpe aplicado pela minha irmã. O golpe, assim, foi tipo um estelionato, né? Eu caí numa lábia, acreditei na palavra dela. Eu achei, na época que eu emiti a cara nisso aqui, eu achei que tudo ia ser muito rápido. Eu nunca me esqueço dela falar assim pra mim: meu irmão, olha, se tu me ajudar, sabe? Se tu me ajudar, eu entro com 50% e você com 50%. Vitor, com 2 anos a gente conclui isso aí, cara. 2 anos, a gente termina essa casa. A gente mobília essa casa, eu vou te ajudar em tudo, sabe? E aí pronto, ufa, terminamos essa casa, ajudamos a nossa mãe, pronto. Aí eu vou cuidar dos meus projetos e tu vai cuidar dos teus projetos. Então há 10 anos atrás, esse ano, 2023, faz 10 anos que foi o ano que eu meti a cara nisso aqui. Foi em abril, foi no dia 1º de abril de 2013 que essa casa começou. Ela foi demolida, a casa antiga, e começou o levante da casa nova. Eu digo para vocês, de 2013 até 2021, praticamente eu vivi em função disso aqui. Eu vivi em função disso aqui. O que eu posso dizer para vocês, assim, que eu acho que eu fui inteligente, é porque eu fiquei muito, assim, apertado, mas eu não fui para aqueles endividamentos longos de banco. Tem um porquê de eu estar falando isso aqui, vocês vão já entender onde eu quero chegar. Então eu fazia, era cíclico, era tipo de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, eu fazia uma etapa aqui da casa. Aí o que eu fazia? Nesse período eu juntava o dinheiro. Aqui já teve, às vezes em 2 anos eu conseguia juntar 25 mil, 30 mil. E olha, eu torrava esse dinheiro todinho aqui nessa casa e ainda ficava, às vezes, mais um ano pela frente devendo ainda. Cartões de crédito, às vezes dinheiro emprestado. Empréstimo assim. Por exemplo, a minha irmã, ela não me ajudou assim efetivamente dando a contribuição dela, mas houve momentos que ela dizia assim, olha, eu não vou ajudar, mas eu te empresto. Sabe, eu vou te emprestar. Olha que sacanagem, né, pessoal? A mesma mulher aqui, eu era tão tonto, eu operava no modo zumbi que se fosse nos dias de hoje, eu acho que eu faria assim, então me empresta aí, eu vou pegar emprestado. E depois não pagava, né? Digo, eu não vou pagar a sua vagabunda, porque o combinado foi outra coisa e você não está honrando com a sua palavra, então eu não vou devolver, né? Por que que eu teria que ser... Mas assim, ela jogou sujo comigo e eu ficava o tempo todo jogando limpo com ela, né? Mas eu já me liberei o perdão disso aí. Então assim, 2020 foi o ano que eu concluí, mas eu ainda estendi até 2021. Eu gastei muito nisso aqui. Gastei muito, muito. Então foi períodos assim. Aí vocês podem até dizer assim, mas tu viajou nesses períodos, né? Você fez algumas viagens. Eu diria aos senhores que eu fiz 2 viagens assim. Eu tô tentando lembrar aqui. Foi 2 viagens, eu diria grande assim que eu fiz, né? Foi naquele ano, 2013, eu fui na Holanda. Em 2019 eu fiz uma excursão com a minha mãe. Essa excursão, somando passagens, somando os gastos que eu tive lá, eu devo ter gasto ali de 5 a 6 mil reais. E na Holanda, quando eu fui em 2013, como eu não paguei a hospedagem, foi mais ou menos 6 mil, de 6 a 7 mil também. Então foi as 2 viagens grandes. Eu não considero as viagens que eu fiz ao estado do Maranhão, às vezes quando eu ia lá na cidade do meu avô, ia em São Luís, porque aquilo ali
foram viagens assim, mais com aquele argumento de visitar parentes, era para acompanhar minha mãe. Eu moro num estado que não é muito longe, eu consigo ir de ônibus, pagando aqui, agora que subiu o preço, mas para vocês terem uma ideia, às vezes eu chegava a pagar R$ 90, R$ 120 para chegar lá na casa na residência lá do meu avô. Eu saía daqui, pagava 50 até a metade do caminho. De lá eu pagava mais 50 ou 60, depois pagava mais R$ 20 de uma van. Quando eu somava tudo, no máximo dava R$ 120. E aí ele passava aqueles dias, depois eu ia de van para São Luís, lá também não pagava hospedagem, então era aquela coisa assim, é, era aqueles passeios para visitar parentes e super barato. Coisa que quando eu botava na ponta do lápis, no final de tudo eu não tinha gastado R$ 1.000, às vezes 1.000, talvez incluindo uma comida que eu ajudasse lá na casa do meu avô, R$ 1.500. Isso aí são viagens que eu não contabilizo. Para mim, falarmos de viagem é uma viagem grande, uma viagem que se gastou muito. Gastei 5.000, gastei 10.000. Eu passei 4 anos, entre 2018 até 2022, eu passei 4 anos cultivando um sonho de uma viagem aos Estados Unidos, tirei o visto. Então, o que eu disse para mim mesmo ali, né? Quando chegou num momento assim, ufa, finalizei isso aqui, ó. Finalizei essa casa, finalizei tudo isso aqui. Eu vou tirar um período agora para mim. Eu vou gastar comigo agora. Eu vou viajar. Eu digo, eu vou viajar, eu vou comprar as coisas que eu quero para mim. Eu vou tirar um período para mim. Eu não vou ficar em função agora de um projeto grande. Eu vou dar uma relaxada. E foi o que eu fiz durante o ano de 2022. Eu diria que meados de 2021 eu encerrei tudo que eu devia, né? Dívida dessa casa. Depois foi o período que eu tratei de mim na saúde. Eu fui fazer meus tratamentos, paguei consultas, paguei acompanhamento, paguei exames. Acho que vocês lembram, né? Aquela época que eu fiquei de cabeça quente aqui, falei que ia sair de casa, enfim. Entrou 2022, foi o ano, assim que eu fiquei, esse ano vai ser um ano, assim, para eu fazer o que eu gosto. E aí eu fui para os Estados Unidos, agora em janeiro ou em dezembro eu fui no Rio de Janeiro. Meio que rimou, né? Não, deixa eu ver, Estados Unidos e Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, mas parece que o som ficou igual quando eu falei. Fiz 2 viagens, fui 2 vezes em Goiânia fazer compras. Comprei coisas aqui para mim que eu precisava. Comprei um guarda-roupa que o meu tava caindo nos pedaços. Dei uma recalchutada no meu banheiro, tinha coisa no banheiro que tava. Então, assim, eu fiz aqueles gastos para mim. Eu ainda tô devendo um pouco, coisa pouca, assim, que daqui 2 ou 3 meses eu termino de pagar algumas contas que eu fiz aí. Então, assim, foi um período assim que eu tomei um fôlego para mim pegar meu dinheiro assim e gastar comigo. Agora, eu lhes digo, daqui para frente é o meu projeto. A partir do mês que vem, a partir do mês que vem eu vou começar a guardar dinheiro. Eu até botei na ponta do lápis aqui, mês que vem eu já vou guardar aí uns 1.500 a 2. Se nada der errado aqui, acho que eu já vou guardar uns 2.000 aqui na poupança aqui para começar a juntar esse dinheiro. Eu tenho uma meta lá pro mês de outubro, novembro. Vamos ver se tudo vai dar certo, né? Eu quero já ter um dinheiro, pelo menos para eu dar uma entrada. Sei lá, se o carro é 20.000, ou é 40.000, eu quero dar 20.000. E os outros 20.000 eu vou lá no banco. Aqui tem um banco que eu sou correntista e tal, e eles liberam taxas de juros muito baixas para empréstimo. Só o consignado em abril do ano passado era 1,09%. Esse ano, esses dias eu dei uma passada lá e perguntei, agora subiu, tá 1,3%. Deu uma subidinha agora. Mas eu ainda considero baixo. Para compra de carro eu não olhei, eu não fui lá perguntar ainda. Porque eu não tenho nem vergonha de falar, não. Tá? É um banco aí, talvez poucos conheçam esse banco, é o Banpará. Então o Banpará, para quem é funcionário aqui pelo estado do Pará, tem condições muito boas, muito, muito boas. De questão de juros baixos. Então, para mim, compensaria eu pegar, sei lá, vou pegar 20.000, 25.000 para me pagar em 2 anos, em vez de eu pagar para a concessionária. Aí é onde eu vou comparar, né? Acho que quando chegar um dia, se eu fizer essa compra,
quando eu fizer essa compra, pera lá, qual é os juros que essa concessionária está oferecendo? Se for menos que o banco está me oferecendo, eu faço pela concessionária, mas se for maior, eu pego do banco. Pessoal, olha, para vocês terem uma ideia, no meu caso, né? É tão fácil assim, quando eu chego no banco, se eu disser assim, eu quero tanto, o funcionário lá só checa os dados, né? Eu tenho que levar eu levo o comprovante de renda. Tipo uma cópia do contra-cheque, comprovante de residência, e rapidão. Ele só pergunta lá, tem a simulação aqui, em quantas vezes e tal. E em questão de minutos o dinheiro já está na conta. Assina lá o contrato, o dinheiro já está na conta para usar, né? Então, meu projeto é esse. Eu quero mais para frente sim comprar um carro. E aí assim, por que eu não fiz isso antes? Eu não fiz isso antes porque, senhores, eu já vi pessoas que foi nessa. Eu vou meter a cara, não tô nem aí, eu vou comprar mesmo, e nem que foda-se, eu vou ficar devendo, eu vou ficar apertado. E olha, isso aí depois acarreta problemas, acarreta muitos problemas, porque você não sabe se você vai adoecer, de repente adoece, aí fica numa situação que não pode, porque tem que gastar com tratamento, alguma coisa. A gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Às vezes você fica tão... Às vezes se aperta tanto que não dá conta de honrar com aqueles compromissos, aí isso já afeta a saúde mental. Eu já vi pessoas que entraram em depressão, há casos até de pessoas que cometem suicídio, o cara se suicida por conta de tanta dívida que fez. Então eu tenho muito medo desse tipo de coisa. Às vezes eu tenho a minha saúde mental abalada por outras coisas, pessoas ruins que surgem no meu caminho, coisas que eu não estava nem esperando, né? Mas eu construir algo que vai me debilitar minha saúde mental depois, eu prefiro não. Então, eu coloquei na minha cabeça assim, não, é um passo de cada vez, né? É um passo de cada vez. Então agora é esse o projeto. Então eu vou dar um tempo, aí agora sim, né? Aí vai entrar o que você falou. Aí daqui para frente eu vou dar um tempo, com questão de viagens, com questão de outros gastos, para focar nisso aí. Para focar nesse projeto, que é importante, que é necessário. E eu sei que se eu souber, se eu tiver uma disciplina, eu tiver sabedoria para fazer, eu chego lá, assim como eu consegui essa casa, finalizar esta casa, por mais que não foi um bom negócio aí para mim, né? Mas concluí, enfim, e estou aqui usufruindo, eu vou conseguir o carro, eu vou conseguir outras coisas, com certeza. Eu estava até com uma ideia, por exemplo, de em julho viajar de novo, mas eu já cortei. Não vou viajar. É melhor eu esperar mais um tempo, deixa passar aí 1 ano, 2 anos, aí depois que eu efetivar a compra desse carro, aí eu retomo. Só que aí eu vou falar, é aquela coisa, né? Porque aí vamos entrar no assunto do ônibus, né? Uma coisa não anula a outra. O fato de eu ter um carro na garagem não significa que nunca mais eu vou andar de ônibus. Não é esse o meu objetivo. A compra de um carro, ela se dá por algumas necessidades. No meu caso aqui, inclusive essa é uma opinião muito dividida. Sempre que eu falo em carro, em compra de carro, todas as vezes. Eu não sei se aqui até o momento eu não vi ninguém. Acho que é porque esse caso foi tão chato, esse negócio do ônibus, que eu falei que ninguém quis dizer assim, ó, não compre um carro, né? Mas em outras ocasiões, sempre quando eu falo de compra de carro, o pessoal é muito assim, olha, eu no seu lugar não compraria. Eu já tive inscritos até que falaram assim, eu tinha um carro e eu vendi, porque eu não estava dando conta de manter. É um desafio que está posto aí para mim, mais aí pela frente, mas eu acho que vale a pena. O carro, no meu caso aqui, seria para momentos de necessidade. Então são viagens até... Olha, eu acho que uma viagem aqui, determinadas viagens de até 1.000 quilômetros, eu arrisco, sabe? Passou disso. Aí eu ir para a pessoa, igual eu falei aqui, ó, eu tava com uma ideia na minha cabeça, acho que em julho eu vou lá no sul do Brasil. Um dia eu até conversei com o Lorde Conselheiro, eu falei, acho que eu vou lá eu descendo em Porto Alegre, eu pego um ônibus para Montevidéu, vou em Buenos Aires. Pessoal, não compensa. A pessoa eu sair sozinho daqui, por mais que seja um carro econômico, eu saí do estado do Pará para ir para o Rio Grande do Sul de carro próprio.
Aqui na cidade que eu moro, eu tenho uma amizade com dois rapazes eles foram indo no pinga-pinga. Era três irmãos, os três foram, hoje só mora dois, um já retornou para cá. Eles são até adventistas, eu os conheço lá da igreja adventista. Eles foram para o estado de Santa Catarina. Um mora em Joinville, o outro mora, eu não lembro, é duas cidades, Joinville e outra lá que eu não lembro o nome. Eu lembro que uma vez eles vieram para cá de carro próprio. Dois irmãos têm carro, um Golzinho. Gastaram 4 dias de viagem, 4 dias. Esses caras, quando chegaram aqui, eles falaram que se arrependeram. Assim, o gasto e o cansaço de vir dirigindo uma distância dessa, sabe? Muito longe, muito longe. Eles retornaram de carro próprio. Depois disso, esses dias agora, fim de dezembro, eu os vi aqui. Eu andando na rua aqui, eu encontrei com eles. E os caras, gente boa. Aí eu sempre pergunto, eu digo, e aí dessa vez tu veio de quê? Não, eu vim de avião. Eu comprei minha passagem aérea e vim. Aí eles descem no aeroporto mais próximo. Os senhores já sabem, né? Pra mim aqui é Palmas, né? Palmas está mais perto do que Belém. Então, eu sempre uso, quando eu preciso viajar, a maioria das pessoas aqui, quem mora aqui na região, aqui, eu vou dizer aos senhores, quem mora no sul do Pará, onde são os dois aeroportos mais próximos, é o de Palmas e o de Marabá. Araguaína tem um, mas é um aeroporto minúsculo, assim, eu nem conto muito aquilo ali, sabe? Acho que quase, não sei nem quais são as empresas aéreas, mas Marabá já tem mais, né? O fluxo no aeroporto de Marabá é maior. Então, para mim, Palmas está mais perto do que Marabá. Sem contar que as estradas, quem trafega aqui pelo Pará, as estradas são horríveis, muito ruim. Eles vêm por Palmas e vêm para cá. Aí de lá pega transporte e chega aqui. Ou fica no pezão mesmo, ou então aluga. Uma vez eu soube que eles alugaram um carro, chegam aqui e alugam um carro. As minhas primas que vêm da Europa, quando elas vêm pra cá, elas chegam em Palmas também, elas já vão na locadora, locam um carro, loca às vezes, vou ficar um mês, então vai lá, faz a locação do carro por um mês. Muito, quase toda vez. Tem vezes que vem num sedã, tem vezes que vem, cada vez que elas andam por aqui, elas vêm num carro diferente. Porque é aquela coisa, a Europa não vou nem, seria até de mau gosto eu falar isso, não tem como vir de carro, né? Só vem mesmo de avião. Aí loca assim, mas elas locam, por exemplo, se ela desce lá sei lá, se ela desce em São Paulo, ou desce em Brasília, enfim, mais longe, é... Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas não bateu esse raciocínio meu não, nada a ver, deixa eu pular isso aqui, enfim. Então, mesmo tendo um carro na garagem, vai ter as situações que eu vou precisar ir viajar de ônibus, sabe? Então é isso que eu quero dizer, que ter um carro não significa anular uma viagem de ônibus. Eu conheço gente, eu tenho uma tia, bem conhecida aqui no canal, a Mari Lúcifer, que eu já vi ela abrir a boca e falar que não tem quem faça ela andar de ônibus. Ela não anda de ônibus e nem de avião. Ela só anda de carro, só anda no carro. Aí sabe, o que que acontece? A única viagem que ela faz na vida dela é visitar o pai dela lá no estado do Maranhão. Que aí o marido vai dirigindo. Ela não faz outros tipos de viagem. Eu nunca vi falar que ela foi mais longe, que ela foi em outro lugar, porque não sei se o marido não quer ir dirigindo. E aí quando se fala de avião ou de ônibus, ela não quer, e ela fala, ela disse, eu não vou me misturar com essa gentinha, com essa gentalha. Não suporto. Então ou eu vou no meu carro, eu não vou. Então, tá lá, só viaja pro Maranhão, né? Enfim. Então, mas eu acho que dá para conciliar as duas coisas, é isso que eu quero dizer, né? Dá para conciliar. Esse carro, ele vai me ajudar futuramente, como eu lhes disse, nessas viagens de menor distância, para mim rodar aqui dentro da cidade, quando eu tiver minhas necessidades aqui. Passeios, quero ir numa chácara, quero ir numa cidade perto aqui. Às vezes estou em casa, tem tal coisa que eu preciso me desenrolar lá na rua, tá chovendo, ou o sol tá muito quente, ou tem dia que acontece isso aqui. Eu estou tentando lembrar o que foi uma ocasião. Aqui às vezes acontece de eu estar na rua, já aconteceu muitas vezes, eu estar na rua, começar uma chuva, aí eu paro em algum lugar, né? E espero essa chuva passar e nada da chuva passar. Aí não tem que ir mesmo, aí meio tá cara, sabe? Chego ensopado aqui em casa. Aí onde eu fico pensando, olha ali, se eu tivesse um carro, às vezes eu vejo as pessoas, tem seu carrinho estacionado ali, né? Mesmo que esteja chovendo forte, a pessoa pega ali uns pingos ali grosso, aí entra, pronto, vai-se embora, né?
É conforto, é mais segurança, é mais tranquilidade. Mas eu lhes digo, um carro não anula a moto. Eu pretendo ter minha moto aqui para questões mais práticas eu continuar resolvendo. E determinadas situações, viagens muito longas, eu vou de busão. Sabe por que que eu falo que eu não abro mão da viagem de ônibus? Porque isso aqui, pessoal, não é a realidade. Isso aqui, eu diria que são empresas de ônibus, as que são péssimas é a minoria. Eu acho que eu consigo fazer uma lista maior de empresas boas, de empresas sérias, que têm compromisso com seus passageiros, do que as ruins. Eu citei para vocês, eu vou começar, agora eu vou falar. Aliás, eita, aqui vai ficar um conteúdo bem longo, né? Mas vamos lá. Eu acho que falar da empresa boa, a empresa boa, vai ser rápido, né? Olha, eu vou falar aqui de uma empresa. Para mim, se você me perguntar assim, Vitor, fala para mim aí qual é a empresa de ônibus para você, assim, a melhor de todas. Existe. Para minha região aqui, para minha região, a melhor empresa de ônibus chama-se Satélite Norte. Eu super indico, pessoal, essa empresa. Olha, eu nunca vi falar, eu nunca viajei nessa empresa para dizer se o ônibus ficou quebrado no meio da estrada. Ônibus quebrado. Ônibus quebrado em beira de estrada significa que a empresa não deu manutenção. É falta de manutenção. Atrasos. Você pode comprar passagem e aguardar, mesmo que esteja em trânsito. Não atrasa, pessoal. Não atrasa. Eu me lembro uma ocasião que eu ia para São Luís e eu comprei uma passagem pela Satélite para embarcar em Araguaína. Estava marcado para 1h30. 13h30, né? 1h30 da tarde. Pessoal, mas foi pontual. 1h30 o ônibus estacionou lá, vindo não sei de onde. Eles são pontuais, não atrasa. Não atrasa, sabe? Inclusive, se você tiver o seu bilhete e você não tiver ali no horário antecedente ali, você perde. Perde, porque eles não atrasam. Você entra dentro do ônibus, o ônibus é bem refrigerado. Frio, leve seu moletom, leve sua roupa de frio, porque é frio, o ar-condicionado funciona bem, tem água mineral, tem cobertor, tem travesseiro, tem um semi-leito em cima e o leito embaixo, né? Banheiro, mas o banheiro ele é bem cuidado. Eu diria que no mínimo 3 vezes ao dia. Eu tive uma interrupção aqui, pessoal, mas vamos lá. Eu estava falando da Satélite, né? Que eles dão um cobertor, dão um travesseiro. No mínimo, 3 vezes esse banheiro é limpo. Tipo, parou pro almoço. Eles dão um jeito. Geralmente eles já param o ônibus num lugar que tem ali o restaurante. Geralmente é inconveniências, mas já alguém ali, às vezes o próprio motorista ele tem os produtos ali. Quando você entra dentro do ônibus, o excesso de lixo, eles varrem o ônibus, tiram o lixo, limpa, tira tudo, acho que é feito uma descarga ali, recolhe os dejetos ali do vaso e mete um produto cheiroso. Você entra dentro do ônibus, tá cheiroso, meus amigos, cheiroso, sabe? Então, assim, eu ainda não conheci outra empresa que supere a Satélite. Se eu pudesse, assim, era a empresa que eu só viajaria pela Satélite Norte, porque é muito boa, muito, muito bom. Então, eu tenho certeza que quem faz uma viagem longa pela Satélite é capaz até de dizer assim, aqui foi melhor eu ter vindo de ônibus. Foi bem melhor eu ter vindo de ônibus, porque dentro do ônibus o passageiro dorme, você destrava aquela poltrona, chega, se estira ali, joga aquele lençolzão, geladinho no ar-condicionado. Eu geralmente, se eu vou viajar a noite toda, eu boto ali umas 15 gotas de Dramin, que é para dormir. O Dramin em mim ele funciona muito para dormir. E durmo a noite toda ali dentro daquele ônibus, é uma viagem boa, sabe? Chega, parece que passa rápido. Eu não vou mentir para vocês, se houve um estresse nessa viagem que eu fiz agora pela Aviação Porto Rico, mas eu já tive várias e várias outras viagens que eu já fiz pela Satélite e por outros. Eu vou tentar, ainda tem mais duas aqui que eu estou tentando lembrar, que foram viagens muito boas. Viagem assim que eu diria que valeu mais a pena eu ter viajado naquele ônibus do que se eu tivesse ido de carro próprio. Eu tenho uma professora aqui, uma amiga minha, ela é professora universitária,
tal, que ela viaja de vez em quando para Belém, de carro próprio, mais de 1.000 quilômetros. Um dia desse eu conversando com ela me contando, ela falou, você não sabe o tanto que é cansativo você rodar 1.000 quilômetros. 1.200 quilômetros dirigindo um carro. Ela me contou do braço, né? A pessoa fica com o braço aqui estirado. Eu acho que deve ter 2 ou 3 meses ela fez uma viagem dessa e ela não tinha. Ela vinha trazendo pessoas, umas irmãs dela no carro, e nenhuma sabia dirigir, assim, pra revezar no volante. Ela teve que vir dirigindo de lá até aqui. Ela falou, rapaz, o braço da gente dói, sabe? Cansa. Então, ela dizendo, é só porque foi uma situação assim que teve que vir mesmo. A gente foi para uma situação lá e fomos de carro próprio, todo mundo. Mas ela dizendo, eu dou preferência de viajar de avião ou até de ônibus mesmo, para mim não passar por este cansaço, né? De estar dirigindo muitas e muitas e muitas horas. E sem contar o custo. Eu tenho certeza que uma viagem de 1.000 quilômetros de carro próprio, ida e volta, eu acho que o gasto de gasolina, o gasto no petróleo, ele vai ser bem maior do que uma passagem de ônibus que eu vinha a gastar. Não sei. Eu acredito que sim, que o gasto é maior. Mas é igual você falou. Aí isso aí quem manda é o bolso, é a disposição. Eu falo, é porque assim, eu não sou aquele cara que ganha um mega salário, né? Eu não faço parte da elite do funcionalismo público que ganha super salários, né? Então, assim, eu prezo por essa coisa de economizar. Por que eu falei aqui que se eu tiver um carro eu vou continuar andando de moto para resolver muitas coisinhas aqui dentro da cidade? Porque economiza dinheiro. Se é uma viagem muito longa, por que eu penso na hipótese de, não, em vez de eu ir de carro próprio, eu vou de ônibus, eu vou de avião? Eu tô falando aqui de viagens muito distantes, né? Pelo gasto. É a canseira e o gasto também. Às vezes eu iria gastar, de repente eu vou gastar aí R$ 500 para ir e voltar, e indo de carro próprio eu vou ter R$ 2.000 de gasto. R$ 2.000. Então, eu me baseio pelo que eu ouço das pessoas. Certa vez eu vi um cidadão aqui que veio do estado da Bahia, de carro próprio, com a família. Ele falou, eu gastei R$ 2.000 de gasolina, assim, contando ida e volta. O que ele ia gastar de ida e volta para poder passear aqui, né? Se eu tivesse família, eu tenho minha esposa, 2 filhos aqui, né? Aí sim, é outra história. Ou se eu tô indo com um grupo de amigos, mas eu tô falando eu viajar sozinho. Eu viajar sozinho, de repente eu gastar R$ 2.000 para estar rodando aí, né? Tudo é um caso para se pensar, né? Tem que ser pensado. Mas dependendo do contexto do que é essa viagem, às vezes compensa mais ir de ônibus. E eu lhes digo, existem empresas de ônibus boas, muito boas. A Satélite, para mim, até o momento, ela lidera no ranking. Em segundo lugar, eu vou falar aqui de uma empresa muito boa, que é a empresa Janjoy. Pessoal, essa empresa, eu vejo muito, ela já está rodando aqui na minha cidade mesmo, ela já tem uma linha. Ela tem uma linha em direção para Belém, pela empresa Janjoy. Ela faz também Goiânia, acho que Goiânia, Brasília, o estado do Maranhão quase todo também. Eu não estou lembrando se o Piauí. Mas assim, ela é uma empresa grande. E assim, ônibus muito bom. Eu coloco ela quase no páreo aqui com a Satélite. É porque assim, eu já viajei mais pela Satélite do que pela Janjoy, mas às vezes que eu já viajei pela Janjoy, eu não tenho do que reclamar. Eu acho que a diferença, o que difere a Janjoy da Satélite é que a Janjoy ela não dá cobertor. Eles não dão lençol e nem travesseiro, você tem que levar, né? Mas é um ônibus confortável, cheiroso, limpo. Eu nunca vi esse histórico de banheiro podre, banheiro fedendo demais, sabe? A questão, eu sinto até uma honestidade neles, na questão aí da venda de passagens. Eu nunca fui passado para trás pela Janjoy nem pela Satélite. A Satélite, certa vez em São Luís, eles foram até honestos comigo. Eu acho que eu contei aqui, enquanto, sei lá, tava R$ 240 no aplicativo, quando eu cheguei lá no guichê, paguei 180. E o rapaz ainda falou, não, isso aí é porque lá no aplicativo é mais caro e tal e tal. E eu ganhei um bom desconto ali, eu ganhei R$ 60 de desconto. Eu falei no conteúdo anterior que eu tive um percalço, né? Eles me deixaram para trás, mas assim, isso aí foi uma exceção. Se eu for pesar numa balança, assim, tudo que essa empresa é de bom, pesa muito mais a parte boa do que a parte ruim.
Então, Janjoy, excelente. Vamos lá, terceira empresa. Existe uma empresa de ônibus que ela é duas empresas numa só. É as duas juntas. Você compra, inclusive até os destinos é os mesmos. Existe um grupo aí que eles têm a Real Maia e a Montes Belos. Eu vejo falar que é tudo, assim, você não chega num guichê da Real Maia porque não tem a Montes Belos ali. É as duas, eles tiram passagem, às vezes você escolhe, ó, eu vendo para as duas aqui, né, Montes Belos e Real Maia. Sempre a minha impressão, não sei se procede, mas na minha cabeça é como se fosse do mesmo dono. E essa empresa aqui, eu vou lhes dizer o que é o problema deles. O que é o problema deles? Não é o ônibus ruim, não é roubo na venda de passagens. Eu acho até que os funcionários são honestos. Assim, recentemente o cara também aqui foi honesto comigo. Eu olhei no aplicativo, tava um preço. Quando eu cheguei lá, eu cheguei a pagar R$ 40 a menos. Não, 40? Não, 30 ou foi 40, não lembro. Não, acho que foi 30. Tá meio vago aqui na minha memória. R$ 30 a menos na passagem. Não, foi 40. Eu falei aqui, agora que eu tô lembrando. Tava 200 no aplicativo e pagamos 160, né? Tivemos R$ 40. Em duas passagens eu economizei R$ 80 aí. Assim, a Real Maia e a Montes Belos é uma empresa com sua frota de ônibus. Assim, os ônibus são limpos, são cheirosos, não tem esse problema de banheiro podre e nem de roubo de preço de passagem, de vendedor de passagem tá passando a perna nos passageiros. Não. Eu acho até que eles atendem bem quando a gente vai lá no guichê. Enfim, com exceção do negócio aí do Pix, né? Eles não vendem passagem mais no cartão. Tem que ser no Pix. Tem esse problema aí também. Mas eu vou lhes dizer o que é o problema desta empresa. Atraso, meus amigos, atraso. Então, assim, eu já falo aqui. Você for viajar, relaxa. Você não vai embarcar no horário que está no bilhete, não vai. Eu jogando numa boa, que dizer, hoje hoje a Real Maia tá de boa, hoje eles não vão atrasar muito, 4 horas. 4 horas de atraso. E aí esse atraso ele vai percorrendo no percurso da viagem, sabe? E vai parando, em todo lugar, toda roda. Enquanto a satélite, a Janjoy, é 5 minutos, vamos botar 10 minutos estourando ali para embarque e desembarque de passageiros nas rodoviárias. A Real Maia e a Montes Belos é 30, 40 minutos em cada rodoviária. 30, 40 minutos. Então, assim, eu geralmente, eu já viajei, a rota mais que eu já viajei por essas empresas foi Goiânia, né? Goiânia, eu sempre pego, mas já é consciente dos atrasos. Quantas vezes eu já estive dentro desse ônibus e quando para que o motorista entre no ônibus, para dar sequência, né, à viagem, é preciso os passageiros estar gritando, xingando, sabe? Uma vez eu cheguei a fazer reclamação, eu já liguei uma vez eu liguei na agência local aqui, né, para reclamar. Eu falei, meu amigo, é absurdo o que acontece. Por que o motorista tem que ficar 40 minutos no terminal rodoviário enrolando? Eu falei, isso aí desanima, porque assim, quem tá numa viagem, você quer chegar logo no destino, né? Às vezes uma viagem que era para acontecer em 15, 16 horas, se não enrolasse tanto, você acaba. Eu já cheguei a gastar 24 horas de viagem de Goiânia para cá. Sendo que se não houvesse essas enrolações na estrada, 15, 16 horas no máximo dava para fazer, mas acabou que a viagem ela enrolou aí 6 horas, tipo assim, 6 horas, 8 horas a mais no seu trajeto por conta da enrolação do motorista. Então, infelizmente, eu não indico, né? Assim, ela é um meio termo, né? Se você não tem pressa, não tá com muita pressa de chegar, vá, né? Compra, às vezes não tem outra saída, compre, mas já vá ciente que você vai sofrer muitos atrasos, muito atraso de viagem, sabe? Eu jogo que no mínimo 4 horas de atraso e em média 6 horas. A média é 6 horas de atraso, sabe? E aí a pessoa fica preso na rodoviária. Se você tá com um bilhete em trânsito, você não pode sair da rodoviária, porque você não sabe se
Os funcionários não avisam, eles não falam, ó, deixa pra tu vir tal horário, porque eu tô consciente que só vai chegar a tal horário, eles não avisam. E aí tem que esperar, você tem que esperar. Aí cansa, meus amigos. Pensa que é ficar 6 horas num banco duro de rodoviária esperando esse ônibus. Não é bom. Então, por essa questão aí, você vê aquele ônibus lindo, sabe? A Real Maia tem cada ônibusão bonito, grande, assim, aqueles ônibus de andar, super confortáveis. Mas o seu atraso aí é o que prejudica, né? É, Vamos lá, vamos falar de empresa ruim, né? Mais uma empresa ruim de ônibus que eu evito. Estou evitando já há um bom tempo. Essa empresa, eu acho que ela é uma empresa de menor potencial. Ela roda mais aqui no norte e acho que um pedacinho do nordeste. Existe uma empresa aqui no Pará, Tocantins, Maranhão e eu acho que até no Piauí também ela trafega. Chama-se Pollen Tour. Essa aqui, meu amigo, eu não indico. Não indico, não indico. Fuja. Só se em último for uma situação emergencial, você não tiver outra saída, aí você encara. Pollen Tour. Pollen Tour. Qual é o problema dela? Atrasos. Os atrasos não é muito que nem a Real Maia, não. Às vezes é atraso aí de 1 hora, 2 horas, chega. Mas é o seguinte, meus amigos, prepare o estômago. Se você entrar naquele ônibus, prepare o estômago. Fedido, fedido, fedido. Não é só o banheiro, não. É o banheiro. É o banheiro misturado o ônibus. Aquele cheiro de nhaca, de lixo, de combustível. Aqui eu não sou de ter enjoo. Eu não sinto enjoo. Mas às vezes que eu já entrei, que eu viajei por essa empresa para ir para o estado do Maranhão, pela Pollen Tour, eu sofri. Sofri mesmo de ficar tendo ânsia de vômito. Muito, muito ruim. Então, assim, essa Pollen Tour e essa outra que eu descobri agora, Aviação Porto Rico, é muito ruim, meus amigos. Você viajar no ônibus daquele ali, você chega doente. Você chega doente do estômago, dói a cabeça. Não, esse Pollen Tour, não, eles dizem que tem ar-condicionado, mas não tem. Você viaja dentro de uma sauna. Dentro de uma sauna. Não tem ar-condicionado nos ônibus da Pollen Tour. O ônibus ele é projetado para funcionar com ar-condicionado, mas eu não sei se é porque eles não ligam ou é porque ele tá quebrado. Não funciona, não funciona. Você fica lá dentro, aí não tem. Aqueles ônibus mais antigos não tinha ar-condicionado, mas você abria a janelinha do ônibus e você tomava vento na cara ali, né? Tá viajando, mas tá pegando. Você não sofria tanto calor. Já os ônibus da Pollen Tour, além do fedor podre lá dentro, ainda tem o problema de não ter ar-condicionado funcionando lá dentro. Aí você tá viajando, é o suor. Você sai do ônibus, a camisa tá molhada de suor. Então fuja, fuja, fuja. É melhor você ir no pinga-pinga, nem que você tenha que pegar carros, micro-ônibus. É muito melhor do que viajar pela Pollen Tour. Eu não indico, não indico. Isso aqui eu acho que é mais assim para quem mora aqui na região, quem. Aí esses aqui, pessoal, esses aqui são os casos que o carro próprio, conforme disse o meu inscrito aqui, o Flocão, sim. Por exemplo, uma viagem daqui para o Maranhão, uma viagem aí de 800, 900 quilômetros, eu tendo um carro próprio, super compensa eu ir de carro próprio, né? Quando eu falo da ideia daqui para frente, da aquisição de um carro, é para isso. Quero ir lá na cidade, levar a velha aqui, né? A minha mãe lá na cidade lá do pai dela. Vamos de carro próprio. Se ele tá pegando esses fedor desses ônibus aí que trafega para lá, vamos de carro próprio. Sei lá, quero ir em Palmas, quero ir em Belém. Eu acho que até Goiânia, né? Até Goiânia. Até, igual eu falei, num raio de até 1.000 quilômetros, compensa. Mais que isso, não sei, né? Aí já é um caso a pensar. Eu acho que eu indo sozinho, se for eu indo só, por exemplo, se eu quiser ir para São Paulo, quiser ir para o Sul, para o Rio de Janeiro, igual eu fui, ir de carro próprio eu já não me vejo. Eu já não me vejo indo de carro próprio, porque é muito longe, meus amigos, é muito longe. Aí é o caso que compensa realmente, ou eu andar de ônibus, ou então eu alugar um carro o dia que eu for, né? Ver essas possibilidades. Eu acho que eu tendo um carro aqui, já tendo a prática, aí eu chegando lá nesses lugares, compensa eu alugar um carro que eu sei dirigir, né? Já tenho prática de direção, aí compensa. Para não ter esse desgaste na estrada, porque aí é onde eu digo que pesquisando, é um ônibus de uma empresa boa, compensa.
Olha, eu lembro que quando eu pensei de ir ao Rio de Janeiro, quando eu comecei a ideia de ir em outubro para viajar em dezembro, eu comecei com a ideia de ir de ônibus. Eu tendo uma passagem aqui, eu falei para vocês que eu fui enganado aqui por um funcionário de um motorista, né? De uma empresa aqui de ônibus. Ele me garantiu que eu poderia. Na verdade, não, eu tô falando coisa nada a ver. Na verdade, eu tinha um bilhete que dava para eu ter feito essa remarcação. Aqui, pessoal, uma empresa que eu não conheço, meus amigos, não conheço. Eu comprei eu e meu pai compramos 2 passagens de ônibus para irmos a Goiânia em julho do ano passado por uma empresa Transbrasil. Essa daqui eu não sei. Eu já ouvi falar que diz que dessa empresa aqui roda muito clandestinamente. Mas no dia que nós tiramos, o cara, não, mas essa nossa aqui, ó, tá tirando no guichê, vou emitir o bilhete, tem CNPJ, é credenciado na NTT, tudo regularizado certinho. O ônibus estaciona na rodoviária para pegar os passageiros. Eu não sei falar dessa Transbrasil aqui, se ela é boa ou não, porque eu não cheguei a viajar nela, né? Mas a minha ideia era assim, eu digo, vou usar esse bilhete para mim até Goiânia. Aí eu fui na internet, deixa eu ver quanto que tá, mas estava muito caro, meus amigos. Tava 400 e tanto tipo uns 400, era R$ 400, 400, 450 as passagens de ônibus de Goiânia ao Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui as passagens aéreas. Quando eu olho, de Palmas para o Rio, 200 e pouco, 220. De mais 200 e pouco, ou seja, com R$ 500 eu ia e voltava. Eu digo, mas é nunca que eu vou comprar essa passagem de ônibus aqui, só para fazer o meio trecho da viagem, sendo que com esse valor eu compro ida e volta de avião, vou nada. Aí comprei, igual forma vocês viram, né? Eu comprei passagem aérea. Eu gosto de pesquisar. Mas igual eu lhes disse, dependendo da situação, tipo, não, aqui compensa mais eu ir mesmo de ônibus, né? É longe, e lá qualquer coisa eu alugo um carro lá. É bom demais você indo numa empresa, é isso que eu quero dizer. Indo numa empresa boa, que tem responsabilidade, pessoal, é uma viagem muito boa. Muito, muito boa. Eu diria que é melhor do que ir de carro próprio. Eu sei o que é viagem, eu já fiz viagens longas de carro próprio. Você não estica muito as pernas, você vem com a perna toda hora, tem que, não, vamos dar uma parada aqui, porque tem que esticar essas pernas aqui. Dentro do ônibus, não, você tem um treco lá que você destrava e bota as canelas aqui, né? E deita. Oh, mas é bom. Dorme mesmo a viagem, é bem confortável. Então, eu acho, o meu conselho aqui, que é para mim, mas acho que serve para todos os senhores aqui, é, é a gente pesquisar. Eu vou dar um desconto para mim mesmo. Essa empresa Porto Rico eu não conhecia, meus amigos, eu nunca tinha viajado nisso aí. Não tinha viajado, não conhecia. Então, eu acreditei que fosse boa. E como foi uma coisa muito assim, eu saí daqui aventurando, né? Vou chegar nas rodoviárias aí, vou aventurando e tal. Embarquei nessa, né? A gente compra pensando que a empresa é séria. Mas eu lhes digo, não haverá mais. Não haverá mais. Essa Polentu e essa Porto Rico, para mim, se houver uma situação emergencial aqui que eu tenha que viajar. Ah, não, eu digo assim, só se for uma situação muito emergencial. Muito, muito emergencial para me submeter a coisa dessa e olhe lá. E olhe lá. Porque, assim, foi uma experiência muito ruim. Tá? Mas acreditem, eu já tive experiências muito boas. Muito, muito boas. Viagens, assim. Eu já fiz viagem de São Luís para cá. Assim que parece que passou no estalar de dedos a viagem, sabe? Muito boa, muito confortável. Eu já vim de Goiânia para cá, em que a parte ruim foi o atraso, a demora para chegar, mas o momento que eu estava ali dentro do veículo foi muito bom. Eu estive no Rio de Janeiro agora, eu viajei pela Mil e um Niterói e pela Única, uma empresa chamada Única, para visitar as cidades ali próximos, né? Petrópolis, Cachoeiras e Arraial do Cabo. Todas eu fui de ônibus, não tenho do que reclamar. Foi de boa, de boa. Fui e voltei, até dormia na estrada, botava meu fonezinho de ouvido. Então, assim, a viagem de ônibus ela é boa quando a empresa é séria, tá? Então, aí a gente fazer o filtro, né? É nós fazermos aí um filtro,
para saber escolher. Saber escolher. Em todo lugar existe o bom e o ruim, né? Empresa aérea também, companhias aéreas também, tem empresas aéreas boas, tem empresas aéreas ruins. Aí a gente tem que estar aí. Agora, infelizmente, né? Igual o rapaz falou aqui, ó. Pois ao menos 90% da ladroagem rodoviária você fica liberado. Agora, essa parte aí da ladroagem rodoviária, essa parte aí, infelizmente, tem que estar com o olho muito aberto, porque assim, o risco é grande, né? O risco é grande. Mentem. Mas, igual eu falei, isso vai muito da empresa. Olha, aqui tem uma empresa, eu vou falar bem de uma outra empresa. Aqui na minha cidade, meu pai todo mês viaja para a cidade de Tucuruí por essa empresa. Inclusive, eu já fui com ele. É a empresa Ouro e Prata. Essa empresa, ela é grande. Ela viaja, ela vem do sul. Tem ônibus dela que sai do Rio Grande do Sul em direção ao Pará, aqui. Altamira, enfim, essas cidades mais a oeste aqui, ela vem de longe mesmo, faz grandes percursos aí, Mato Grosso. Eu acho que deve rodar aí quase todas as regiões aqui do Brasil. Eu não sei o Nordeste, eu não estou lembrando o Nordeste, mas aí do sul para cá, do sul para o norte vem. A Ouro e Prata, pelo menos os ônibus que passam por aqui, não é aqueles mega ônibus, é uns ônibus assim mediano. Eu digo assim, não é leito. É umas poltronas assim mais apertadinha, mas ele não é muito alto. Mas olha, pontual. O ar-condicionado funciona, cheiroso. Eu falei água mineral, tem água mineral, né? Água mineral, não enrola na estrada. O tempo de viagem, assim, você embarca no horário que tá. Aí, olha o que o rapaz que é o atendente aqui dessa empresa. Eu lembro às vezes que eu fiz essa viagem, aí ele botava no bilhete o horário, né? Dizia, olha, esse ônibus ele vai estacionar aqui 9h30, mas tu faz o seguinte, não precisa vir cedo demais aqui para rodoviária, não. Eu tenho um número de telefone seu aqui cadastrado, os passageiros tudinho já tá cadastrado. Aí você pode ficar lá na sua casa de boa. Quando tiver faltando 20 minutos, 20 ou 30 minutos, eu já sei mais ou menos a localização do ônibus chegando, né? Eu não sei se é por rastreamento, é em contato com o motorista, aí eu vou te ligar já para você vir. Que aí você chega já, tipo assim, chegou já é embarcar. Você não vai ficar aqui esperando horas e horas, não. Ou se acontecer um atraso, ele falou, não vai que aconteça um atraso, pessoal, o cara é em contato direto, e não é a mensagem, não, é ligação mesmo. Ele liga, ó, sou eu, fulano, tô te ligando aqui porque o ônibus vai chegar a tal horário. Então, tal, sei lá, se era 9h30, 9 horas você vem pra cá, tá? Aí você já vem aqui pra gente já ajeitar o seu embarque aqui. Então isso aí é a empresa que tem compromisso. Eu gostei de viajar. Não era aquele ônibus assim mega confortável, como os grandões, mas assim deu tudo certinho. O compromisso foi honrado e assim a gente não passou por apuros ali naquela viagem. É isso. Mas, como eu lhe disse, assim como eu falei que eu não vou desistir da compra do carro, eu também não vou desistir das viagens de ônibus quando for necessário, tá? Eu espero ter sido compreendido aqui. Eu vou só dar mais uma olhada aqui nas mensagens aqui que vocês botaram no comentário anterior, né? O Temporino botou, como sempre, fazendo um conteúdo ótimo para nós. Ô, meu amigo, brigadão aí. Tamo juntos, viu? Eu também aprendo aqui com vocês. Cara, que raiva ouvir a história dos picolés, mas a verdade é que não se pode contar com a polícia. Eu imaginei que muitos teriam essa reação, né? Porque foi injusto, né? Eu fico pasmo com essas situações que ocorrem na vida do Vitão. Olha, eu recebi uma mensagem, agora eu não vou lembrar onde é que está essa mensagem, mas teve um inscrito que ele disse assim, olha, a nossa vida aqui ela é mais de dor e sofrimento. Aí a gente tem uns intervalozinhos de contentamento, de momentos felizes, mas a maior parte da vida da gente você pode ver que é problemas. É problema, é preocupação, você tem que estar vigilante o tempo todo, tem que estar tomando. Ainda mais aqui no Brasil é que a gente tem que andar vigilante mesmo, sabe? Então, essa coisa de situações que ocorrem na minha vida, eu ainda acho,
igual eu já falei para vocês, eu acho que a terapia que me salvou e que me curou do risco de uma depressão foi aqui neste canal. Porque um grupo de inscritos aqui me ajudaram a olhar o lado bom da minha vida. Que eu não estava conseguindo focar mais, né? Eu estava focado só na parte ruim. Eu fiquei focando tanto na parte negativa, na parte ruim, na parte fracassada, de repente, da minha vida, que eu estava entendendo como fracassado, né? Que eu já estava assim, caminhando por um processo de adoecimento. Mas eu fui resgatado aqui por um grupo de inscritos, que enquanto eu viver eu serei grato a eles, quando eles me iluminaram a mente a ver o lado bom. Então quando eu contabilizo o tanto de coisas boas na minha vida, elas pesam mais do que as coisas ruins, esses percalços, esses problemas que surgem, né? Eu quero aqui até deixar um pedido dele, quando eu terminar, pessoal, no meu relógio aqui são 15 horas e 38 minutos. Eu vou fazer as minhas conclusões aqui e eu vou lá na rua, eu vou agendar minha consulta de vista, eu quero passar na clínica ali do SUS mesmo e vou fazer um agendamento para esta semana com uma consulta com a médica do trabalho e eu vou pedir o meu check-up. Vou pedir a lista de exame, porque com essa lista, com o papelzinho lá do SUS, eu consigo fazer uma boa parte desses exames gratuito, né? E o que não der para fazer gratuito eu vou para particular, se não der para fazer tudo esse mês, eu me programo mais para frente para fazer uma viagem. Nem que eu vá para Goiânia, Palmas, algum lugar aí para fazer os demais exames que eu precisar, mas eu quero fazer. Eu tenho tirado momentos aqui para pesquisar sobre problemas de saúde. O check-up é para a detecção de doenças que está escondida no nosso corpo, são as doenças silenciosas, né? Eu chamo a atenção aqui para a hepatite, pedra na vesícula, é um apêndice, que às vezes você não tem ainda sintomas e pode estar a doença, né, evoluindo aqui dentro. E o principal, o câncer. Ontem eu estava vendo na televisão uma reportagem sobre o câncer coloretal. O câncer coloretal e o câncer de próstata. O médico falando assim, né, que quais são os cânceres mais comuns, né? Na mulher, mama e o colo retal. No homem, próstata e o colo retal. E eu tenho investigado o próstata, eu já sei bastante, né? Meu pai tá com esse câncer, eu fui também pesquisar, descobri muitas coisas. E o câncer coloretal, eu investiguei, ele começa com os chamados pólipos, né? É como se fossem pequenas verrugas dentro do intestino. Essas verrugas, elas são... Você não sente nadinha. Se nos exames de rotina eles foram detectados e tratados, eles são como se fossem tumores benignos. O médico faz um procedimento cirúrgico, parece que até não precisa nem cortar a barriga, né? Através de uma colonoscopia, eles introduzem tipo uma tesoura lá dentro e vai cortando tudinho, né? Aqueles pólipos. Quando já está muito afetado, aí tem que cortar a barriga, né? E retirar logo uma parte do intestino que está afetada. Então, o exame de colonoscopia, o médico sugere lá a partir dos 40 para quem não tem histórico de câncer na família, para quem já teve... Não, quem teve histórico de câncer na família a partir dos 40. Quem não teve, também não tem histórico de doenças intestinais, diarreia, problemas intestinais, a partir dos 45. Mas olha, tanto o câncer de próstata quanto o câncer do colo retal, pelo que o médico falou, se você desenvolve hábitos saudáveis, você se alimenta bastante de fibras, bebe água, não é obeso, não vive uma vida de sedentarismo, né? Você pratica atividades físicas. Ontem eu ouvi um médico falando que a atividade física, quando você faz o aeróbico, ela dá... Ele falou lá, deixa eu ver se eu lembro o nome... É como se fossem movimentos espasmódicos, espasmo, é uma coisa assim, no intestino, que esse movimento, você está movimentando, você está correndo, está caminhando, pronto, só isso aí ele já ajuda a eliminar, ele elimina esses pólipos dentro do intestino, sabe? Então, assim, uma vida saudável é evitar alimentos, como é que chama? Só está na minha cabeça condimentado, mas não é condimentados, não vem, né? A palavra está no cérebro aqui, eu não consigo pronunciar. Eu diria industrializada, os produtos industrializados, mas tem outro nome aí que eu não consigo pronunciar agora. Evitar a ingestão desse tipo de alimento. Então, assim,
você diminui bastante o risco do câncer. E anualmente fazer o check-up, fazer os seus exames de sangue, exames de imagem, né, os principais exames, exame do coração, é uma ultrassom, uma ressonância para ver por dentro, né? É a colonoscopia, o exame que detecta o câncer o colo retal é a colonoscopia. São exames chatinhos, ruim de fazer, né? Minha mãe já fez esse exame aqui, eu acompanhei na época. Você tem que ficar num jejum de quase 24 horas, você é sedado na hora e é introduzido no ânus, né? É introduzido uma mangueira através do ânus para poder eles percorrem o intestino todinho da pessoa, né? Para ver. Enfim. E então assim, a minha meta daqui pro resto da minha vida agora é estar de olho nisso, é continuar cuidando da minha saúde. Eu estou pretendendo. Eu falei que eu ia voltar para a academia só em abril, mas quer saber? Eu andei levantando mala pesada de 23 quilos. Eu já carreguei cada peso aqui, eu não sinto mais nada. Minha cirurgia tá sarada aqui, a minha cirurgia de hérnia. Tô de boa. Eu vou voltar para os meus treinos de musculação. Eu já voltei para as caminhadas. Hoje mesmo, 17h30, eu vou fazer minha caminhada. É 2 horas, meus amigos. 2 horas de caminhada. Eu chego suadinho aqui em casa. Tô aqui, ó. Eu tô conversando com vocês e o copão de água, ó. O copo de água tá aqui, ó. Conversando e bebendo. Me hidratar bem. Prioridade aos alimentos naturais, muita fibra, as frutas. Me alimentar de forma saudável. Evitar produtos industrializados. Ah, lembrei, pessoal. Agora veio o cérebro, me deu a palavra embutido. Era essa a palavra. Evitar a ingestão de alimentos embutidos, que é o mesmo industrializado, né? Então, mas assim, retomando ao que eu estava falando aqui, eu acredito assim que eu tenho mais razões, eu tenho muito mais razões para ser feliz, para ser grato, porque certeza tem pessoas por aí que estão em situações muito piores, situações piores de saúde mental, de financeiro. Eu acho que eu falei no áudio anterior do meu primo, eu tô vendo meu primo aqui, o Edilson. Cara, ele me sacaneou tudo, mas eu sabendo levar, eu ainda tenho uma amizadezinha com ele, a gente não se vê constantemente. O cara tá. Ele vai morrer, ele vai morrer. Se ele não sair daquilo ali, ele pode. Ele não vai chegar. Eu digo que ele não chega aos 40, ele já tá com 41 anos. Se ele chegar muito aos 45, 46 é muito. Ele vai definhar. Eu perdi um tio ano passado, o irmão de minha mãe morreu, vítima do alcoolismo. Morreu com 48 anos. Eu perdi um primo aqui na minha cidade, com 46 anos, vítima do alcoolismo. E ano passado também, um primo meu, já na casa dos seus 50 e alguns, morreu também vítima de alcoolismo. Todos três, pessoal, morreram secos, vomitando sangue e inchados. A barriga foi um dos pontos em comum desses três homens, parentes meus. Dois foi do lado, parentes da parte de meu pai, um foi do lado da minha mãe, né? Todos três morreram assim, magro, mas aquele bucho inchado e com um ciclo de vomitando sangue. Era vomitando sangue, defecando sangue, tendo febre. Eu tenho um primo, filho de uma irmã de meu pai, que morreu. Foi 2 óbitos em março do ano passado. Aí o quê? 9 meses, né? Que aconteceu. Esse meu primo, momentos antes, assim, de cair mesmo, bruco, e morrer, a pia do banheiro tava só o sangue, vomitando sangue. Aquilo chama-se cirrose hepática, né? Dizem que a pessoa, o fígado derrete, né? E gera uma hemorragia interna e a pessoa começa a botar pela boca. Diz que bota pela boca, pelo nariz, pelo ânus, pela urina, enfim. E o meu primo aqui, filho da outra minha tia também, durante um ano, ele passou um ano doente, vomitando sangue, inchado. E o outro meu tio, irmão de minha mãe, também morreu nessas condições. A barriga inchada e vomitando sangue. Agora me diga se isso aí não é uma situação deplorável, uma situação novo, todo, não chegaram os 50 anos, nenhum dos três, não chegou, não bateu os 50 anos, mas eu tenho certeza que eu, fazendo da forma que eu estou fazendo, cuidando, tendo cuidados, né, zelando da minha saúde, eu tenho tudo para chegar aos 80 anos. Então, ainda viver o dobro, eu ainda não cheguei nem, ainda estou próximo dos 40, né, mas ainda posso viver outros 40 ainda. E zelando bem da saúde, é possível chegar nos 80 com vigor, com boa saúde.
Então, assim, no meu coração paira mais o sentimento de gratidão por tudo que eu tenho. Eu passo por. Pensa assim, eu passo por um percalço desse, de uma viagem dessa, desgastante, mas é aí onde eu tava. Outra coisa, eu esqueci. O estresse. Meu amigo, você não sabe o tanto que o estresse ele causa câncer. No vídeo eu vi o médico especialista na área falando sobre as causas do câncer do colo retal, o estresse está lá. Ele falou, então tente levar uma vida mais leve, evite as situações estressantes, trate do seu estresse, porque o estresse ele desencadeia o aumento desses polipos. Eu não sei como explicar aqui, pesquisem, pode pesquisar, estresse e câncer coloretal, que você vai ver que tem uma ligação muito íntima. Então, veja bem, eu passei por aquele estresse, olha só, eu até fiz minha opção de, menino, quer saber? Eu me estressei lá naquela hora, mas eu vou virar essa página. Eu vou virar essa página, eu não vou gastar dinheiro para mexer com justiça, sabe? Foda-se eles. Né? Passou, né? Passou. Eu não sabia que eles eram assim. Eu descobri agora, eu não vou repetir o erro mais, né? E deixa que o fruto podre cai sozinho, o mal por si mesmo se destrói. Eles, por mais que a justiça, eles têm a guarida da justiça, né? Eu falo que tem guarida, porque eu não acredito que os órgãos públicos não saibam do que essa empresa faz. Sabe, meus amigos, sabe sim. Mas eles preferem ser coniventes. Mas deixa que o mal por si mesmo se destrói. Eles vão cair. Provar do próprio veneno. Sua própria maldade vai virar contra eles. E aí cai, entra em falência, sabe? Quebra. Eu duvido se essa empresa minha aqui, a Satélite, no dia que eu tava lá em Presidente Dutra, quando eu cheguei lá, foi o primeiro que eu pesquisei, foi a Satélite, que eu sei que a Satélite trafega. Tipo assim, pro dia que eu pesquisei, mais 3 dias na frente, já tava tudo lotado, o ônibus. Não tinha mais vaga, não tinha. Eu falo porque no aplicativo eu botei pra hoje, lotado. Botei pra amanhã, lotado. Depois da manhã, tudo lotado, não tinha mais vaga. Por que esse ônibus é difícil para conseguir vaga nele? Porque é excelente o atendimento. É muito bom, todo mundo quer viajar ali. A pessoa paga até mais caro, se for o caso. Se tivesse vaga, eu teria pago mais caro. Mas eu queria ter viajado ali, porque eu sei que é bom, o atendimento é bom. Então, mas como eu estava dizendo a você aqui, foi o Matheus, né? Eu lhe digo assim, que a vida é feita de muitas adversidades, mas eu tenho mais motivos para ser grato. E a vida, ela se torna mais leve, mais feliz, eu consigo, é assim que eu durmo bem, eu sinto uma energia boa, eu me sinto alegre até para conversar com as outras pessoas. E é essa energia que eu quero ter, na maior parte do tempo. É o estresse, a mágoa que ela vem naquele momento ali. Aconteceu o fato, eu sinto aquilo, mas, tipo assim, no outro dia aquilo tem que estar superado. Virou a página, né? Vamos tocar o barco para frente para não adoecer. Eu não vou ler todas as mensagens aqui. Ó, o Douglas Ribeiro disse: Vitor, você é um cara que ganha bem, tem sua casa. Invista num carro para não ter que estar pegando esses ônibus ruins. Carro é conforto. E uma coisa que você vai gastar mais, mas vai investir para o seu bem-estar. Fechado, meu amigo, fechado. Eu acho que eu não preciso repetir, né? Já deixei claro aqui que é o projeto daqui para frente. No dia que no dia que eu realizar isso, eu não vou expor aqui na mídia local, mas para vocês aqui eu vou gravar um videozinho mostrando, tá? Mas ainda tem um chão. Eu vou me planejar porque eu quero fazer, pessoal, de uma maneira que eu não gaste muito e não fique mega endividado. Se eu tiver que ficar endividado, que seja no máximo por 2 anos. Eu no máximo 24 meses. Eu consigo pagar aí uma prestação aí de R$ 1.000, mil e poucos, todo mês, na prestação de um carro e eliminar isso rápido, né? O senhor Koala disse o seguinte: carro usado pode dar muito prejuízo. Tenha muito cuidado, Vitor. Procure o canal do Edson Viana. Deixa eu anotar aqui, como é o meu projeto daqui para frente. Edson Viana. E, senhor Koala, olha, eu não te chamei para nós fazermos a live sábado, cara, porque me deu uma dor de cabeça. O pessoal, todo dia eu tô tendo dor de cabeça à tarde. Quando vai dando 5 horas começa a dor de cabeça. Porque eu fico aqui no computador, eu tava vendo coisas, eu fico vendo coisas aqui, aí meu óculos venceu. Eu era para ter consultado, eu acho que era ali no mês de setembro para outubro. Enrolei, agora já chegou no limite.
E eu vou, daqui a pouquinho, inclusive eu tô saindo aqui para ir na rua, lá na clínica, fazer meu agendamento. Aqui parece que tem 3 clínicas agora de oftalmologia. É aqui que tiver mais rápido. Aqui, se aqui tiver essa semana eu já vou fazer, porque eu quero fazer minha troca de óculos, as lentes do óculos, para eu poder estudar e fazer as coisas aqui. Mas eu tô ruim. Então assim, mas me aguarde, eu vou entrar em contato com você lá no Telegram pra gente agendar pro próximo sábado, tá bom? Pra nós darmos sequência aqui às nossas lives. Olha, se prepare que eu acho que eu vou querer você aqui comigo umas 2 a 3 vezes, pelo menos. De 2 horas cada live, viu? Mas é naquele esquema, é o dia que você puder, a gente negocia, viu? Pra você me ajudar aqui. Mas eu quero conversar aí sobre aquela outra pauta, tá bom? E eu vou assistir isso aqui, viu? Olha, eu vou ver o canal desse rapaz, desse Edson Viana, mas assim, há tempos atrás eu já investiguei muito sobre, assim, como comprar um carro, não é nem usado, eu falo, é um semi-novo. Eu queria um carro aí de no máximo 4 anos. Eu creio que com 40, estourando aí 50 mil, eu consigo comprar um carro semi-novo aí, carro de 4 anos de uso. Nós estamos em 2023, um carro aí de 2000, vamos botar 2018 para cá, né? De 2018 para cá, eu acho que eu conseguiria fazer uma boa compra. É não ter pressa e procurar também um profissional que ajude a periciar esse carro, né? Ter a perícia de um profissional para ter a certeza que não tá levando uma bomba, né, para casa. Mas obrigado aí, eu vou assistir, viu? Nem fale isso, Vitor. Meu chocolatinho maroto que compra às vezes é por lá e bem baratinho. Vixe, é o Matheus de novo aqui. Você tá falando é da Americanas, né? Deve ser, porque eu sei que lá vende muito chocolate. Cara, eu tomei uma raiva tão grande, meu amigo, dessa empresa depois do que eles me fizeram, que eu não. Tô fora, tô fora. Deixa eu ver. Eu tô vendo aqui, o Kleber mandou uma grande análise aqui, né? Vamos ver aqui, né? Ele botou assim. Ó, eu quero fazer um pedido. Eu não sei o que que foi. Minha cabeça deu um embaraço aqui que eu falei que foi um prejuízo de 40 bilhões. Não foi 40 bilhões. Depois eu fui olhar aqui, realmente é 20 bilhões, né? Isso aqui é um déficit de 20 bilhões. Corrigido aí, muito obrigado aí você que colocou, né? Não é que rico não paga imposto, mas que, pela natureza de como é arrecadado, todo imposto é anexado ao produto final, que é pago pelo consumidor, seja ele rico ou pobre. O que, no caso, é mais cruel com os pobres, já que imposto sobre alimentos significa comida mais cara. Imposto sobre medicamentos significa pior saúde para os mais pobres. Na verdade, eu não sei se eu falei errado aí, né? Mas eu quis dizer que os empresários não paga imposto. É por que eu acho isso aí é uma grande mentira que é divulgada. Os ricos, as pessoas ricas de uma maneira geral, elas sim, elas pagam imposto. O rico, quando vai numa loja, se ele compra um carro novo, ele paga imposto. Ele vai no supermercado fazer compra, paga também. Roupa, tudo tem imposto embutido, né? Agora, o empresário, vamos falar do campo empresarial ali. Aí é esse caso aqui eu digo que ele não paga. Até onde eu já pesquisei, onde eu já investiguei, ele não paga imposto, porque o que ele faz é só recolher. Todos os impostos ele repassa para o consumidor final. Ele repassa, recolhe e manda para o governo, né? Aí ele pode pagar o imposto assim, fora da empresa dele, né? Aí se ele vai fazer outras coisas lá por fora, aí lá ele gasta. Ele gastou e pagou o imposto, né? Mas ali dentro não. Ali dentro tudo é repassado. Aí eu entendi, mas eu entendi a tua linha de raciocínio, né? De forma geral, se ele não pagou ali dentro da empresa, mas ele paga fora, né? Enfim. Mas eu não sei, eu ainda acho a situação do empresário bem melhor do que a da população, porque o empresário, até mesmo, alguma coisa, se tiver alguma coisa que ele tiver que pagar, ele não consegue burlar. O que eu mais vejo é empresário aí contratando contador para fazer pedaladas fiscais lá para eles escapar do fisco, né? Não pagar, só negar. E aí a sua margem de lucro ficar mais aumentada ainda.
Quem souber mais sobre isso aí, sinta-se à vontade para colocar. Depois eu vou investigar mais, né? Enfim. Deixa eu ver o que ele botou mais aqui. Sobre esses vendedores de rodoviário, você que é um macaco velho, que já foi na justiça, devia chegar filmando. É só lembrar o caso da mulher que foi impedida de viajar de avião por ser gorda. Se ela não filmasse, estaria lá até agora esperando pela justiça. Nós vivemos em meio a cobras. Penso que a lei que obriga os policiais a andarem com câmeras por todo o seu turno seria uma forma de obrigar eles a cumprirem com seu dever. Aqui você disse que você pensa. E eu nem penso, eu tenho a certeza que é por isso aí. Certeza. É para ver se eles estão cumprindo com o seu dever e também para combater um pouco, ou muito, né? O abuso de poder, né? O abuso de autoridade. Exceder dos seus limites ali, que a gente sabe também o que acontece, o que muitos fazem, né? E aí um dia desse eu vi falar, uma pessoa botou que depois que colocou câmeras, que diminuiu muito o número de mortes geradas por policiais, uma coisa assim. Ó, não sou esquerdista, tá? Assim, eu acho que a polícia quando mata bandido, você já sabe aí qual é a minha visão, né? Mas a gente sabe também que rola muita injustiça, sabe? Acontece muita injustiça também. Enfim, vamos lá, deixa eu ver o que tem mais aqui. Fiquei curioso com esse caso da Caixa. Senhor Koala, você quer saber o caso da Caixa, né? Eu vou anotar aqui, de repente em outro podcast eu posso contar esse caso, né? Vou botar aqui, caso da Caixa, né? O caso da Caixa é um relato. Eu vou fazer o seguinte, se eu não gravar de novo, eu posso pegar lá do Migtal TV, que acho que está publicado lá esse conteúdo, e de repente eu faço um reupload aqui. Aí você vê, né? Lá na época eu contei em detalhes esse caso que aconteceu de um processo que eu coloquei contra a Caixa Econômica. E eu, além de ter que pagar as custas judiciais, ainda fui condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 3.000 para a Caixa. Que disse que eu estava usando de má fé com a Caixa Econômica. Um caso assim que fui sacaneado. Aqui só a título de recordação, vocês não ficar, até o rapaz aqui, o Koala, não ficar voando, né, no histórico, foi um acordo, não tem, isso tem muito tempo, isso foi em 2014, tem o quê? 9 anos, né? Quase 9 anos atrás, uma época que não tinha aplicativo. Eu lembro que o correio, a fatura do cartão de crédito vinha pelo correio, mas só chegava atrasada. Tipo assim, a fatura era para ser no dia 15, né? Minha fatura da Caixa. Quando o correio veio entregar, já era dia 27, já estava ali com seus 13 dias já de atraso do vencimento. Aí, para não entrar no rotativo, o que eu fazia? Eu ligava. Todo mês eu tinha que ligar na central de atendimento. Aí eu pedia o código de barra e o valor, né? Me fala aí. Aí eles iam ditando lá e eu ia anotando aqui no caderno. Anotava o código de barra todinho, o valor, aí eu ia lá no caixa eletrônico. Aí lá eu fazia o pagamento, né? No caixa eletrônico, digitando o código de barra, o valor direitinho lá e pagava no débito. Às vezes eu fazia isso na casa lotérica também, levava anotado no papel, a moça digitava lá no sistema e efetuava o pagamento. Hoje isso melhorou muito com os aplicativos, né? Hoje eu já pago no próprio aplicativo, no débito. Numa dessas ocasiões, eu sabia que eu não ia ter condições, aconteceu um problema, eu não ia poder pagar essa fatura. Lembro-me que era uma fatura de R$ 800 e eu negociei, já incluso os juros, para um parcelamento. Eu fiz um parcelamento de 5 vezes. Eu lembro que ficou 5 prestações de 100... Ah, meu Deus, eu não lembro agora. Não sei se era 180, parece. Era 180 alguma coisa. E eu paguei a primeira parcela. Eu fiz o pagamento dessa primeira parcela. E quando foi 30 dias depois que eu liguei para pegar o código de barra, para efetuar o segundo pagamento, aí em vez de vir os 180, a mulher disse assim, não, tá 900 e pouco a sua dívida. Eu falei, não, mas eu fiz um acordo aí, eu paguei mês passado. Aí ela falou, não, senhor, realmente consta aqui no sistema que o senhor fez o acordo, só que foi um erro esse acordo, tá? Foi errado esse acordo. Porque o senhor não poderia, naquele momento, o senhor poderia pagar o valor mínimo, o senhor poderia pagar o quanto você quisesse. Aí no outro mês, você pagava o restante.
Tinha várias formas de você conduzir essa dívida, menos parcelar. O parcelamento é só depois de 90 dias se você não pagou nada. Você não pagou, passou 3 meses, você não pagou nada da dívida, aí a operadora do cartão entra em contato e te oferece o parcelamento para você. Mas não dessa forma. Eu falei, mas esse erro então não foi cometido por mim. Ele realmente foi um erro aqui do atendente, mas aí a gente cancelou. O acordo ele foi cancelado e nesse cancelamento foi incluído multas, é, multas porque tipo assim, quebrou o contrato, mas a multa era eu que ia pagar, né? Juros rotativos, juros de mora, juros não sei mais do que tipo assim, aqueles 180 que eu paguei no mês passado, praticamente foi nada, porque quando rolou aquele tanto de juros em cima da dívida, a dívida foi maior, ficou muito maior. Aí foi quando eu fui atrás de um advogado e resolvi entrar na justiça. Eu entrei na justiça contra o banco, levei os comprovantes, levei tudo, e eu vou lhes dizer o que foi que o juiz colocou na sentença. O juiz colocou na sentença, porque eu coloquei, como eu recebia pelo correio as faturas, né? Eu tirei cópias dessas faturas e coloquei como uma demonstração de que eu vinha pagando direitinho as faturas do cartão, mas que aquele mês exclusivo, eu havia feito o acordo, eu não podia pagar e tal. E como foi ali início de 2014, constava nessas faturas o pagamento de uma passagem aérea internacional pela TAP Portugal, que foi a empresa aérea que eu viajei. E o juiz colocou isso, ele botou que se eu tinha tido condições, ele falou, o reclamante consta nos autos, não sei o que lá, o reclamante teve condições de comprar passagens aéreas para viajar para o exterior. Então, se você teve condições de ir para lá, por que você não tem condições de pagar suas contas em dias, não honrar com as suas dívidas? Então, condeno o reclamante a pagar 3 mil reais de indenização por litigância de má-fé para a agência bancária. Ou seja, o juiz interpretou que eu tinha cometido um crime, eu não tive o direito de me defender dessa acusação que ele me fez e eu já fui condenado sumariamente, né? Isso aí que o advogado falou na época. Ele falou, rapaz, isso aqui foi muito errado o que ele fez, porque se ele entendeu, mas ele tinha que te chamar lá, ele ia te ouvir, você tinha que apresentar suas defesas. Não é assim, ele achou um erro teu lá e já te condena? Onde é que ficou o direito à ampla defesa aqui? A ampla defesa, o contraditório. Tanto é que esse advogado entrou com um recurso na segunda instância contra a sentença desse juiz e caiu, foi derrubada na época. A turma lá em Belém, né? É uma tal de umas turmas, né? Eles acolheram o recurso que o advogado entrou e derrubou. Eu não tive que pagar, eu não paguei esses 3 mil reais de indenização. Então, aí tem gente que acha que juiz, vai sonhando que juiz é honestozinho, que eles são imparciais. É por isso que hoje eu sinto, às vezes vem aquele ímpeto assim, eu vou botar na justiça, mas vocês viram agora, eu desanimei de ir na justiça, porque quando eu fico lembrando de coisas que eu passei, de como é que funciona a justiça no Brasil, quem são os juízes, dá um desânimo, meus amigos, dá um desânimo. Então é um caso muito a se pensar. E para mim, a justiça não sai barata, pessoal, não sai barata, porque vamos lá. O Toby continue. Faz uma reclamação no Reclame Aqui. Eu entrei no Reclame Aqui para olhar se tinha. Tá cheio de reclamações dessa empresa lá e nenhuma respondida. Eles não respondem. Pode olhar lá. Você bota lá no reclamações. Reclame Aqui, né? Viação Porto Rico. Tá lá, as reclamações não tem resposta. É considerado uma empresa péssima lá, sabe? Péssima, péssima. Eles não estão nem aí com isso aí, sabe? Eu fiz uma reclamação e mandei ontem, foi para a NTT, só que eu fiz o seguinte, eu coloquei o fato, mas eu acho que eles não vão nem me responder, porque eu detonei foi com eles da NTT. Eu digo, olha, para esse tipo de coisa bem aí tá acontecendo, essa empresa tá rodando nessas condições, isso significa que vocês não estão cumprindo o papel de vocês. Falei, como é que esse ônibus fica de rodoviária em rodoviária pegando passageiro? Olha, só na rota que eu fiz, de Presidente Dutra a Porto Franco, ele vinha de Teresina, esse ônibus, ele vinha de Teresina, passando de cidade em cidade, parou em Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú e Porto Franco. E estava indo para Imperatriz, parece que era a rota Teresina-Imperatriz.
de boa, normal, como se fosse, tivesse tudo ok, sabe? Toda rodoviária que você chega tem um escritóriozinho lá da NTT e de uma fiscalização do município, né? Municipal. Eu não tô lembrando, aqui da minha cidade tem, ali na rodoviária. Mas assim, eu não, parece que é só um cabide de emprego aquilo ali. Eles são bons, assim, para. Eu lembro que um certo dia eu adentrei na parte aqui da rodoviária, só que eu fui pela parte que os ônibus estacionam. E na hora que eu cheguei, eu fui levar alguém, eu fui levar uma pessoa, eu não lembro, acho que foi a minha tia aqui, numa situação que ela ia viajar, e eu levei uma bronca desse funcionário, um funcionário desse órgão. Ele apitou para mim, ei, você não sabe que aqui não pode estacionar? Essa área aqui não pode, você não pode, aqui não é local para desembarque de passageiro. Tá lá do outro lado, você tem que desembarcar lá. Eu já presenciei carro, às vezes, porque aqui na minha cidade a rodoviária ela não é cercada. Então a pessoa acaba entrando ali naquela parte dos ônibus, né? Às vezes entra um carro para descer um passageiro, eles vão lá, mete a bronca naquela pessoa que está entrando, sem estar no lugar, parou no lugar errado ali, né? E manda sair na hora, pode dar licença, pode sair daqui agora. Não pode, é lá do outro lado que você vai estacionar para embarcar ou desembarcar alguém. Aí eu fico pensando, mas você não vê essa mesma voracidade, né? Essa mesma coragem para bater de frente contra a empresa. Você não vê isso. Tipo assim, com a empresa fica um tudo pianinho, é um pessoal cego, surdo e mudo, né? É igual os três macaquinhos. Não. Aí, pessoal, eu não tenho como assim ir lá e provar, né? Mas com certeza tem corrupção, tem maracutaia. Essa empresa, uma empresa vagabunda dessa, para ela estar rodando livremente, ela molha a mão. Ela molha a mão desse pessoal aí. Com certeza tem um esqueminha por debaixo dos panos ali, ó, eu te dou tanto, tá? E aí você fica quieto, você não vai falar nada. E com certeza é muita gente envolvida nisso aí, sabe? E passa. Aí a única justiça que acontece essa é a população boicotar. É cada pessoa que viajou e viu o serviço imundo deles, não comprar mais, não viajar. Aí vai indo, quebra. Às vezes, eu fico assim. Eu vejo muita gente com essa coisa de lutar pelo Brasil, né? Eu vou lutar pelo meu país, porque eu amo. O pessoal tem uma frase que eu tomei nojo dessa frase. Se eu abrir um vídeo, eu começar alguém falar aquilo, eu paro de assistir. Se for um áudio, eu paro de ouvir aquele áudio, porque o meu ouvido não suporta. É quando eu escuto alguém dizer assim. Eu vou ter que falar, porque senão eu não vou nem recitar do jeito que eles cantam, né? Parece uma musiquinha. Eu vou recitar a frase. Eu sou brasileiro, com muito amor, com muito orgulho. Deixa eu ver. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Ai, 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 minha cara não aguenta pra isso aí, não. Não aguento. Eu não tenho esse orgulho mais, sabe? Porque depois eu raciocinando, quem é o Brasil? O Brasil, ele se constitui pela sua população. É a população que faz um país. E, sinceramente, pessoal, aqui 20% da população brasileira é de boa índole. Ou 80%, como dizia o canal do Mar, o filósofo, é uma gentinha. É uma gentinha corrupta. É a turma da malandragem, né? É a cultura da malandragem, do jeitinho. Então, eu não me orgulho disso. É isso aí, meus amigos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um segundo vídeo aí sobre viagem. Vai vir mais vídeos sobre viagens, viu? Olha, ontem eu encontrei. Ontem eu recebi da 123 Milhas uma passagem para janeiro do ano que vem por R$ 1.800, R$ 1.824. Parcela até em 12 no cartão. Ah, mas eu fiquei com vontade. Pensa na vontade. Menino, janeiro do ano que vem eu tô de férias. Poxa, que oportunidade boa, ó. Eu ir lá passar uns dias, conhecer. Mas eu não comprei, meus amigos. Não comprei, eu vou deixar quieto, porque eu tenho um projeto. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Essas promoções sempre haverão. Sempre haverá, né? Então, é isso aí. Receba o meu abraço. Mas eu ainda acredito que aqui eu tô no time dos bons. Eu acredito que aqui nesse canal tem um grande número aqui, que é o time do bem. E por isso que aqui eu me sinto à vontade com vocês, né? Nessa interação.
fora daqui, muita calma nessa hora, né? Tem que ter cuidado que o chão é minado, viu?